Fala aí, galera da Academia do Investidor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui quem fala com vocês é o João Pablo, criador do perfil, e aqui eu te ensino a multiplicar o seu dinheiro com investimentos do mercado financeiro, investimentos da Bolsa de Valores. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre diversificação geográfica, a importância de diversificar o seu dinheiro em países diferentes, moedas diferenciadas, para se prevenir contra crises, imprevistos no mercado financeiro e também aproveitar oportunidades globais. Então, fica comigo até o final que você vai gostar muito desse vídeo. Também já aproveita, se inscreve aqui no meu canal, curte esse vídeo e compartilha com o máximo de pessoas possíveis para ajudar novos investidores. A diversificação é uma estratégia muito importante, uma estratégia central para a gente mitigar os riscos da nossa carteira. Então, pensa no mercado financeiro global, mercado de capitais global, todas as bolsas, bolsa americana, bolsas europeias, japonesa, Brasil. Qual você acha que é o tamanho da bolsa brasileira em relação ao mercado de capitais global? É muito pequeno, né? Bem pouco relevante. Então pensa comigo, será que as melhores oportunidades de investimento estão aqui no Brasil? E aqui a gente tem um país que tem bastante insegurança jurídica, crises políticas diversas, crises econômicas recorrentes, uma inflação muito alta. Então, não é prudente que a gente deixe todo o nosso dinheiro num só país. E quando esse único país se trata do Brasil, fica ainda pior. Então, essa estratégia de diversificação geográfica é muito importante para nós aqui, investidores brasileiros. Tá? E a estratégia de diversificação se baseia no conceito matemático de correlação. Então, dois ativos, né, dois investimentos, podem ter uma correlação negativa, uma correlação positiva, ou ainda não ter correlação. Então, quando a correlação é 1 mais 1, eles têm uma correlação extremamente positiva. E quando a correlação é menos 1, é extremamente negativa, e 0 é sem correlação. Então, te dando um exemplo aqui de correlação positiva. Né? A correlação positiva é quando um ativo sobe, o outro sobe também. Um exemplo é Ibovespa e Petrobras. Quando a Petrobras sobe, o Ibovespa também sobe, porque a Petrobras compõe uma grande parte desse índice. Agora, uma correlação negativa, uma correlação de menos 1, né? Então, seria quando um ativo sobe, o outro cai. Eu posso te dar exemplo aqui do Ibovespa e do dólar. Então, quando o Ibovespa cai muito, o dólar acaba subindo. Por quê? As pessoas saem do risco brasileiro, da bolsa brasileira, que é uma coisa mais arriscada, e compram dólar, que é uma coisa mais segura. Então, em momentos de crise, acontece isso. Então, o Ibovespa cai e o dólar sobe. A gente tem aí uma correlação negativa. Quando um cai, o outro sobe. E um exemplo de correlação zero aqui, né, que seria ativo sem correlação. Então, quando um sobe, não dá para saber o comportamento do outro. Quando ele cai, também não dá para saber. Então, o movimento de um não determina o movimento de outro. Seria, por exemplo, Bitcoin e ações brasileiras. Não tem relação a direção deles. E quando a gente vai diversificar, buscar diversificação, a gente busca ativos que tenham correlação negativa, né? Porque dessa maneira a gente tem uma proteção. Quando uma parte da nossa carteira está caindo, a outra parte da nossa carteira vai estar subindo, fazendo um hedge, né? Fazendo uma proteção na nossa carteira. A diversificação geográfica vai te oferecer vantagens como a proteção contra crises, problemas que aconteçam no país, em um país especificamente. Então, crises políticas, crises ambientais, algum desastre natural que aconteça naquele país, que seja local, né, que seja um fenômeno local, vai afetar não a sua carteira toda, mas só a parte da carteira que está alocada naquele país. Então, se a gente for pensar em Brasil, olha as crises que a gente teve nos últimos anos, dá para citar algumas aqui, que foram crises locais, crises políticas somente aqui no Brasil, que afetaram negativamente a Bolsa de Valores. A gente teve crise do mensalão lá no ido de 2005, tem Joesley Day em 2017, antes disso impeachment da Dilma em 2016. Todos esses eventos políticos foram locais, foram somente do Brasil aqui e afetaram bastante a Bolsa brasileira. Então a diversificação geográfica entra como maneira de mitigar esse risco. Se você não tem toda a sua carteira aqui no Brasil, mas uma parte fora daqui, a parte que está fora do Brasil não iria
ter sofrido com esses eventos que foram locais. Outra vantagem da diversificação geográfica é a proteção cambial. Então, apesar de trazer um pouco mais de volatilidade para a sua carteira, ou seja, ela vai balançar um pouquinho mais, mas ela vai te proteger, né, de ficar somente em uma moeda. Então, pense no investidor brasileiro. Será que é prudente a gente ficar só no real? Será que a nossa moeda é forte desse tanto? A nossa moeda tem 30 anos, um pouco mais de 30 anos, e já perdeu mais de 90% do poder de compra dela, em apenas 30 anos. Será que não é o caso a gente diversificar numa moeda mais forte como o dólar? Então, se a gente ter parte do nosso patrimônio aí dolarizado, a gente já está aí atrelado, já está protegido em uma moeda que é mais forte, em uma moeda que, enquanto o real se desvaloriza, o dólar pode se valorizar, né, num cenário global de maneira que não vai estar todo o nosso patrimônio denominado em reais, mas sim uma parte dele em dólares também crescendo. Se a gente for pegar aqui o gráfico do dólar contra o real, né, desde 2000, antes de 2006, esse gráfico aqui, a gente teve alguns momentos de queda aqui, de correções, mas a direção geral, vocês podem observar aqui, que é para cima, né? A direção geral do dólar é sempre ele se apreciar contra o real. Porque se a gente for pegar dois itens principais aqui para analisar a direção que essas duas moedas podem ter: economia, crescimento econômico e inflação. A economia dos Estados Unidos sempre cresce mais do que a economia brasileira, e a produtividade deles também aumenta muito mais do que a nossa. E a inflação deles também é sempre menor do que a nossa. A inflação brasileira acaba sendo sempre maior do que a dos Estados Unidos. E a gente não vê uma possibilidade desses dois fatores mudar em algum momento. Será que o Brasil vai passar a crescer mais do que os Estados Unidos, a nossa economia, ou ser mais produtivo? Ou ainda, será que a nossa inflação vai ser menor do que a deles em algum momento? Me parece que é difícil ver isso num horizonte de 50, 70 anos, né? Então, a tendência é que a moeda deles se valorize, continue se valorizando contra a nossa. Então, a tendência desse gráfico aqui realmente é de que ele continue subindo. Podem ter algumas correções no meio do caminho, que a gente está com o dólar 6,18 nesse momento, né? Saiu bastante do preço aí de 5 e pouco que estava durante o ano. Então, é possível que tenha alguma correção aqui mais para frente, voltar para 5 e pouco? É possível, é razoável. Mas no longo prazo, botar 10 anos para frente aí, para onde você vê o dólar? O dólar vai ser para cima, não tem outra direção. Então, é prudente que você tenha parte do seu patrimônio denominado em dólares para ter essa proteção cambial, essa proteção contra a desvalorização da nossa moeda, o real, que é uma moeda fraca. Apesar do plano real ter sido um sucesso, a nossa moeda acaba sendo bastante frágil. No entanto, a diversificação geográfica também exige alguns pontos de atenção, né? Algumas luzes amarelas. Porque investir no exterior vai exigir algum conhecimento a mais seu, porque vai botar um nível de complexidade maior. Investir somente em ativos nacionais, naquilo que a gente já conhece, né? Já tem mais contato, empresas do nosso dia a dia, já é uma coisa que não é muito simples. Então, quando você vai investir em ativos do exterior, tanto em renda fixa como na renda variável, vai botar aí uma complexidade maior, porque são ativos de um país diferente. A tributação também exige atenção, porque vai ser uma tributação diferenciada, então saber como vai ser tributada os investimentos, os dividendos lá no exterior, exige estudo seu, né? Exige você sentar e estudar como é que são esses investimentos no exterior. Nada que seja impossível do investidor comum fazer, tá? E crises globais podem afetar todos os mercados. Então, pega a pandemia de 2020, afetou o mundo inteiro, né? Nenhuma diversificação geográfica conseguiu resistir a essa crise que foi generalizada, tá? Então, mesmo com diversificação geográfica, isso você não está protegido dessas crises globais, tá? Mas num mundo globalizado, hoje, né, com empresas globais, com empresas gigantescas, né, é fundamental que você tenha essa diversificação geográfica. Não dá para um investidor brasileiro se manter só aqui no Brasil, tá? Imagine, eu sempre dou esse exemplo, imagine você sentado numa roda de conversa com um venezuelano e um colombiano. Aí o venezuelano fala que ele investe, mas que ele deixa todo o dinheiro dele na Venezuela, só investe no país dele. E o colombiano também investe, mas deixa todo o dinheiro só lá na Colômbia, no país dele.
Você acha que seria prudente da parte deles, você olhando assim, né? Claramente não, né? Claramente para eles seria uma boa opção diversificar, investir no Brasil, na Argentina, no México, outros países da nossa linhagem aqui, de países em desenvolvimento, com mercados mais avançados. Agora pense outro caso, um segundo caso, você sentado numa roda de conversa com um americano e com um britânico, com um inglês. E aí você vira e fala para eles que todo o seu investimento está no Brasil. O que vocês acham que eles iam achar, o americano e o britânico? Claramente, com certeza eles iam achar a gente maluco, né? Eles iam falar, você não tem nenhuma parte dos seus investimentos aqui no meu país, nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, aqui nos mercados europeus, que são mercados mais, mais desenvolvidos. Então, é uma questão de ponto de vista, né? A gente tem esse home bias, que é o viés doméstico. Então, a gente é brasileiro, a gente nasceu, cresceu aqui, a gente quer investir todo o nosso dinheiro aqui no Brasil porque a gente se sente mais seguro. Só que o nosso mercado, comparado aos mercados globais, é muito pequeno, muito pouco representativo. As melhores empresas realmente estão no exterior, a maioria delas nos Estados Unidos. Então, é fundamental que você comece o quanto antes. Eu sempre lembro, não tem uma quantia mínima para começar a investir no exterior. Você não tem que bater 100 mil reais, ou depois dos 50 mil reais investido, eu vou para os Estados Unidos. Não tem uma quantia mínima. Tem sim uma fatia do seu portfólio que deve ser dedicada a investimentos no exterior, de acordo aí com o seu perfil. Se você é um perfil mais conservador, mais moderado ou mais arrojado, tem que ter uma fatiazinha no exterior. Então separa aí para começar 10%, depois cresce para 20% e vê aí qual é a sua estratégia, né? A estratégia da sua carteira sim tem que ser pensada, mas uma fatia dela deve estar destinada para investimentos no exterior. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria trazer para vocês sobre diversificação geográfica. Não deixe de fazer os seus investimentos no exterior. Então, deixe o seu like aqui se você gostou desse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas para ajudar outros investidores e deixe aqui nos comentários se você já investe no exterior, se você ainda quer começar, se você tem alguma dúvida sobre investimentos no exterior, deixa aqui que eu vou responder. Também deixa aqui sugestões para novos vídeos que eu vou estar sempre ouvindo as sugestões de vocês e produzindo esses vídeos para atender a pedidos. Então, valeu pessoal, muito obrigado por terem assistido, um grande abraço e até a próxima.